Então, pessoal, falta poucos dias para lançar o Adobe Premiere para o celular. Isso mesmo, eu sou editor de vídeo, filmmaker, e não tem nada melhor do que botar os videozinhos já direto no celular, depois tu grava um aftermovie, faz um evento e já edita o vídeo, já entrega para o cliente pelo menos uma primeira versão já mais resumida, já mais editada, né? O CapCut já atende muito bem, mas a gente sabe que a grande produção, né, da maioria dos nossos vídeos está lá no Premiere, onde a gente leva depois para o computador e faz tudo lá. Se a gente conseguisse fazer com o CapCut tivesse algumas funções, né, do Premiere, a gente provavelmente exportaria nessas funções do Premiere para o CapCut. Ou algumas funções do CapCut para o Premiere também, porque o mobile também tem muitas funções que no PC não tem, e às vezes eu sinto falta, assim, de algumas funções do mobile no PC. Mas, enfim, o PC ele te dá muito mais liberdade. E a Adobe vai lançar o Adobe Premiere para o celular com o Dynamic Link, né, que a gente já tem de outros softwares, por exemplo, o Photoshop tu consegue interagir, né, com vários softwares, o After Effects com o Premiere tu consegue interagir muito bem. Esse Dynamic Link eles prometem também, né, não tem esse nome especificamente, mas promete essa interatividade direta entre o Adobe Premiere, né, que nem é no CapCut, também do PC para o mobile. Vamos ver como isso vai funcionar, mas hoje eu quero trazer algumas coisas que eu quero ver, né, que tem já no CapCut ou no PC, para ele não ser mais um edits, porque, para não ser bem sincero, ninguém usa, né? Só para ter mais visualização na hora de postar, mas tu já exporta, já edita o vídeo pronto lá, só às vezes faz um cortezinho ou nem isso. Então vamos pro vídeo. Timeline simplificada. Isso é uma coisa que o CapCut faz muito bem, a gente já tá bem acostumado. No PC, né, não tem nem como falar porque a tela é muito maior, então tu pode personalizar a timeline do jeito que tu quiser, do jeito que fica mais fácil para ti ver. Né? Geralmente a pessoa trabalha às vezes com 2 monitores, então consegue colocar parte do software no segundo monitor ou os arquivos que tu está mexendo, né, o Explorer do Windows, ali, por exemplo, em um segundo monitor ou navegador para te conseguir interagir muito bem, então não te ocupa da tela e tu não precisa ficar trocando de tela, né, para interagir. Então a timeline no que eles mostraram no vídeo de demonstração tá muito boa. Ela aparentemente, né, a gente não usou, não teve essa... não tem como dizer de fato, né, como é essa experiência, mas dá pra ver que tu consegue arrastar as camadas, né, tá muito melhor do que no CapCut. Então eu acredito que aí é um ponto bem positivo. Se eles conseguirem acertar nessa timeline, não ficar travada e não ficar difícil de tu transicionar, trocar um take, botar um take para frente, para trás, na edição bruta mesmo, né, aquele movimento, né, que tem no CapCut, aparentemente tem também no Premiere do celular, e as camadas no CapCut, que é um grande problema, especialmente para mim, mas eu já escutei outros editores também comentando isso, que é um grande problema porque é muito contra-intuitivo, né, e ela é complexa de mexer. Não é igual, né, o que a gente já está acostumado, que funciona no Sony Vegas, no Final Cut, no Premiere também, até no CapCut do PC ela é mais fácil, né, mas no CapCut do mobile ela é muito mais complexa na maneira com que eles trabalham ali, né, não é intuitivo, né, o que está em cima não está em cima, ela é de cima para baixo, então eu acredito que no Premiere do celular eles vão acertar nisso e é um grande ponto, né. Então quem dá muito valor para a timeline vai começar a olhar com outros olhos para o Premiere e sim vai dar valor para esse novo aplicativo que vem aí. Uma coisa que faz toda a diferença para o usuário do PC é poder usar os seus LUTs, presets, personalização, às vezes algum plugin ou outro, né? O Premiere não tem tanto, o After Effects tem muito mais, né? A gente usa muito mais, mas no Premiere não tem tanto. Então se a Adobe conseguir colocar principalmente LUTs de correção de cor nativamente ali no aplicativo, que a gente consiga usar de uma maneira fácil, de uma maneira que a gente consiga importar, de preferência o mesmo arquivo, né, que a gente usa para o PC, eu acredito que eu espero muito que tenha isso, porque isso vai me auxiliar muito, vai fazer eu utilizar muito mais a ferramenta, né, do que eu utilizo hoje em dia, porque muitas vezes, né, eu não tenho um notebook de grande potência, eu uso o PC e uso o celular, porque a gente acaba editando no celular, né, algumas coisas, e também o PC para fazer aquelas edições mais pesadas, mais robustas, né? Eu não tenho um notebook,
Às vezes eu sinto um pouco de falta, mas eu acabo pensando que o celular às vezes compensa um pouco mais, né, pela minha rotina. Mas, né, tem gente que notebook faz muito mais sentido. Então, se tu puder ter esse recurso de colocar os LUTs e editar no mobile, muitas vezes provavelmente você vai pensar 2 vezes antes de levar o seu notebook para algum evento, alguma coisa que, né, que você sabe que não vai ter aquele ambiente para te botar ele, uma mesa, enfim, um local específico, e vai conseguir usar tudo no celular. Então eu acredito que esse é um grande ponto, é bem importante que tenha isso, né? Se não tiver num lançamento, numa atualização próxima, eu acredito que é bem simples de fazer, é um arquivo. E hoje em dia os celulares, né, eles funcionam como um desktop, como um computador, então tu consegue armazenar esses arquivos, né? Não precisa ser um arquivo que o celular lê, mas tu consegue armazenar na memória do celular, né? Transferir por WhatsApp, enfim, esses aplicativos assim que facilitam a transferência, né? Não precisa ser por cabo hoje em dia mais. Um ponto que me preocupa bastante é a interatividade que vai funcionar entre o PC e o mobile. Então, pelo que a gente vê nos vídeos e como a Adobe já trabalha, eu acredito muito que vai ser através do Creative Cloud. Hoje a gente tem um armazenamento limitado no Creative Cloud. Se for que nem o CapCut, a forma de armazenamento deles, que eles usam o arquivo bruto, né? Então os arquivos ficam muito pesados, os arquivos de edição. Se for olhar no teu celular tiver com memória cheia, provavelmente se tu edita com frequência, o CapCut é um dos responsáveis por isso. Então tu tem que estar sempre excluindo os projetos, né? Se for da mesma forma que é no CapCut, eu acredito que é um ponto negativo, eles poderiam melhorar, né? Fazendo alguma forma de sincronizar os arquivos de forma diferente, para que a gente possa fazer a sincronização novamente depois no PC, né, e eles usem atalhos, né, diferentes no PC e no mobile. Eu acredito que é algo mais complexo de se fazer, é algo talvez que dê um trabalho na hora, né, de estar editando num, passar para o outro e tal, mas em questão de armazenamento, eu acredito que eles não perdem nem ganham, né, mas se eles trouxerem uma novidade, para não ocupar tanta memória interna do celular nesse armazenamento, ou se eles forem usar a memória, né, do armazenamento deles da nuvem, eu acredito que pode ser uma grande vantagem aí que o CapCut acaba não trazendo de forma tão prática, né? E talvez tenha de forma prática aí na Adobe Premiere, vamos ver se dá certo nessa parte também. A questão agora é valores. A Adobe promete ser gratuito, apesar que a gente paga, né, o Creative Cloud para ter acesso ao Premiere no PC. Então, se tu quer fazer a transição de projetos, tu vai ter que pagar o do PC, né? Provavelmente aquela versão de Xparallel não vai funcionar por causa da internet, então tu vai ter que ter a versão paga para poder fazer essa troca de informações entre o do mobile para o desktop, mas se você for usar só no mobile, promete ser gratuito, porém aí tem uma grande pegadinha, porque eu acredito que eles vão apostar muito nos recursos de inteligência artificial, principalmente nos recursos nativos, né, da Adobe, que é o Firefly. Ele não funciona tão bem quanto os do Google, por exemplo, o VO3, o Banana, outras ferramentas de IA, né, que são muito utilizadas, mas eles entregam ali o básico bem feito, e também arriscam dependendo do que você quer fazer, mas provavelmente, né, a gente vai ainda continuar gerando esses vídeos, né, ou edições em outros softwares e levando para o editor. Vai funcionar muito mais como editor, mas algumas features bacanas do Adobe, né, são o tratamento de áudio, né, o Adobe Podcast funciona muito bem, é muito bom. O nativo do Premiere não é tão bom quanto o do aplicativo, que tu envia o arquivo e ele te retorna mas ele é bem competente, né? O do Premiere tu consegue alterar algumas nuances ali que no site tu não consegue. Então eu acredito que se eles trouxerem, né, principalmente essas alternativas de áudio, né, que a Adobe tá saindo legal na questão de áudio e na questão de estender vídeos também, né, trazendo um background e tu estender aqueles vídeos, eles também estão saindo bem. Já usei alguns projetos que quebrou um galho, que funcionou, e alguns projetos que eu não precisava, mas eu usei para testar também, se saiu muito bem, né? Claro, alguns vídeos não funcionam como a gente espera, mas a gente tem que usar mais como uma saída assim mais rápida, né? Não como algo definitivo. Então, eu acredito muito que a questão de ser gratuito vai ser uma coisa legal, né? A gente já entrou em outro tópico que seria a questão da IA. Eu acredito que eles ainda não são tão bons quanto o concorrente deles, né? Que vai ser o CapCut. E quanto outras inteligências separadas, né? A Adobe ainda não está no mesmo nível, mas eles estão ali
caminhando uns 2, 3 passos atrás, mas caminhando junto com o pessoal. Então, a questão do valor, ele vai ser gratuito, mas o valor vai estar muito conectado com essa questão da inteligência artificial. Então, vamos ver a quantidade de créditos, né, que eles solicitam para te permitir utilizar essas ferramentas. Então, por exemplo, se eles liberarem, sei lá, 4.000, 5.000 créditos por mês e cada vídeo que tu gerar for 100 créditos, aí tu vai poder gerar ali, vamos dizer, 50 vídeos por mês. Para alguns vai ser ok, mas para outros nem tanto. Por exemplo, né, o do Google, no começo, eles disponibilizavam a quantidade de crédito, se eu não me engano era 1.000 créditos ou 2.000 créditos, alguma coisa assim, e te cobravam 100 créditos por vídeo. Então tu tinha ali 10, 20 vídeos para fazer, né, na mais alta qualidade. Claro que se tu solicitar uma qualidade mais baixa, ele te cobrava menos, mas hoje já não, hoje ele já está mais acessível, então hoje ele te cobra 20 créditos por vídeo, então já fica bem mais viável, né, produzir e testar algumas coisas antes de produzir. Claro que tem as opções de compra de crédito, mas aí a gente entra naquela questão de que às vezes inviabiliza, né, para o usuário mediano, usuário de entrada, e só viabiliza para aquele que passe esse valor, né, que depois entrega esse valor para o cliente final. Quem não consegue fazer isso acaba não conseguindo acessar essa ferramenta para, de fato, fazer um diferencial nos seus projetos. Então vamos ver como vai ficar essa questão dos valores, se os créditos vão ser justos ou se aqueles créditos vão ser meio duvidosos para dar aquela farmadinha no aplicativo, né, por ele não ser um aplicativo pago. Eu acredito muito mais que vale a pena, assim, eles fazerem uma forma paga e botar ilimitado essas ferramentas, né? Claro que a ferramenta de geração de vídeo a gente sabe que ela tem um custo elevado, mas se eles fizerem uma forma de eles gerarem os vídeos, ou pelo menos algumas ferramentas assim, de áudio, de imagem, de forma gratuita, né? Ou de um valor bem reduzido, e deixar para os vídeos essa questão de valor mais agregado, talvez a gente consiga ter mais acesso às ferramentas. Mas vamos ver como vai ficar. Eu acredito que a forma de monetização deles é justa, mas vamos ver em questão dos créditos, quantos que eles vão liberar, né, para a gente poder estar utilizando aí nos planos básicos, nos planos que provavelmente vão ser mais simples. Agora, o principal de tudo, a gente falou de vários pontos, né, mas eu acredito que o que realmente faz a diferença num bom editor é os keyframes e as curvas, né, a gente poder trabalhar isso, porque isso muda totalmente o jogo. Então, por exemplo, se tu tens acesso a conseguir fazer edições mais elaboradas, através dos keyframes, né, fazer os ramps de velocidade, que hoje está muito em alta, né, aqueles vídeos que tu vai trocando, vai transicionando de acordo com a velocidade, conseguir fazer isso, né, tanto também no áudio, né, porque a gente consegue fazer nuances no áudio, a gente consegue fazer transições com isso. Então os keyframes eles mudam completamente o jogo, e principalmente, né, quando vai fazer inserções de objetos, bounces, vai fazer alguma movimentação de câmera um pouco mais, né, de dinamismo. Então tudo isso a gente consegue aperfeiçoar muito com os keyframes, e se a Adobe não colocar os keyframes, por mais que sejam os keyframes básicos e limitados que a gente já tem no Premiere do PC, né, a gente sabe que os keyframes do After Effects eles têm muito mais ferramentas que a gente consegue ter essa liberdade, né? O do PC ainda ele tem bastante coisa, mas o acesso a eles é bem mais complexo e não é tão intuitivo quanto o do After Effects, né? O CapCut ele faz isso de uma forma que entrega ok para o mobile. Eu acredito que se eles darem um Ctrl+C, Ctrl+V no do CapCut já tá legal, mas se eles conseguirem trazer alguns aspectos que tem no After Effects, que já tem, né, no Effects Control ali, quando tu vai mexer nas propriedades do Premiere do PC, se eles conseguirem trazer essas nuances que a gente consegue dar na curvatura dos keyframes, isso vai ser perfeito e vai fazer total diferença, é um pontaço para eles na hora de entregar o aplicativo, se eles apostarem, né, e investirem nisso. Pelo que a gente vê nas prévias, aparentemente não dá para definir nada se vai ter ou não, mas eu acredito que eles não vão deixar a gente na mão e provavelmente vai ter sim. Agora, se você curtiu esse vídeo e se você também tá que nem eu, ansioso e tá esperançoso para que dê muito certo esse aplicativo, eu convido você a seguir esse canal. Esse canal não é um canal ativo no momento, mas eu quero muito trazer conteúdos para vocês sobre edição, sobre esse mundo, né? E sobre valores, especificação, como abordar clientes. Eu tenho uma produtora que atende clientes, né, no audiovisual, a gente faz tanto captação como edição de vídeos, e eu gostaria muito de poder ensinar também para outros profissionais. Eu vejo que tem
muita falta de conhecimento compartilhado, né, entre produtoras, entre os profissionais do audiovisual, principalmente esses profissionais full stack que fazem tudo, né? Esse é um termo da programação, mas é esses profissionais que captam o vídeo, editam, né? Muitas vezes, né, fazem o roteiro também, faz também a questão de direção, fazem um pacote completo, né? Muitas vezes até postam para o cliente e entregam todo esse material. A gente sabe que é uma transição, né? Quanto mais a gente vai evoluindo como profissional, a gente vai trazendo pessoas para trabalharem junto. Então é muito legal, muito bacana a gente poder passar esse conhecimento, e é algo que eu quero fazer nesse canal, trazer esses conhecimentos, e eu vou aproveitar, né, essa abertura que a Adobe está nos dando, trazendo um novo aplicativo para a gente trabalhar e conversar em cima do aplicativo, mas conversar também sobre todo esse universo do audiovisual, né, que envolve desde a captação até a edição. Tamo junto, é nóis, vamos lá, vamos esperar a Adobe lançar esse aplicativo.